Boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais uma live e espero que vocês todos estejam bem. Tivemos aí o feriado da semana passada, o feriado de quarta-feira agora, né? Isso nos atrapalha um pouco a nível de esquema de trabalho, de programação, mas nós precisamos nos moldar a essa situação. E agora, 21 de novembro, praticamente estamos a poucas semanas do Natal e quero desejar a todos vocês um Natal abençoado e uma passagem de ano muito positiva. Que o reconhecimento do eu maior que está dentro de você seja muito importante, seja real, porque é este eu maior que nos sustenta. Sem ele, apenas vegetamos. Com o eu maior, não vegetamos, nós vivemos intensamente o amor. Então, já tem algumas pessoas entrando, a Rafaela, boa noite, Rafaela, e o Márcio, a Márcia também entrou nesse momento. Vamos aguardar um pouco, todos chegam na live e nós iniciaremos o tema de hoje a respeito não se deve usar aparelho ortodôntico pessoas que têm perda óssea. Então, pessoas que têm perda óssea não podem usar aparelho ortodôntico. Isso é um erro que nós vemos assim dia a dia acontecer na nossa clínica. E por que eu digo que não deve, quem tem perda óssea, usar aparelho ortodôntico? Porque a própria movimentação da mastigação do dente, inferior com superior, já dá uma pressão vertical no osso. Quando você coloca os brackets do aparelhinho ortodôntico e coloca um fio, além da ação vertical, você tem uma ação horizontal. E essa força horizontal vai acelerar e muito essa perda óssea. Falamos tanto em perda óssea porque na própria Organização Mundial da Saúde está lá 48 a 50 pessoas há 4, 5 anos atrás. Agora, se passaram 5 anos, já está em aproximadamente 80% das pessoas apresentam a perda óssea. Então, o Tiago é o nosso paciente que está na Europa, está nos acompanhando na live. Um prazer, viu, Tiago? Que Deus te abençoe aí por aí. Está fazendo pós-graduação na Europa, o Tiago. Então, veja, aproximadamente em 1990, lá nos Estados Unidos, pegaram 3 hospitais de Nova York, que eram maiores, que é o Hospital Adventista, o Hospital St. Clare e o Hospital de Memorial Hospital. Muito bem. 45% das pessoas que entraram no hospital apresentavam acidente vascular de muitas ordens, cerebral, cardíaco, enfim, acidente vascular. Então, naquele momento, perguntava-se para o paciente se ele tinha tido esse problema. Não. Se a família teve algum caso de familiares que teve esse problema, também não. Então,
A nível de amostragem, 45% das pessoas que tiveram o acidente vascular cerebral não se sabia por que aquela pessoa teve isso. Então isso foi o governo americano, sabendo desse problema, ele injetou inicialmente 100 milhões de dólares e no segundo mês mais 100 milhões de dólares numa pesquisa longitudinal que nós fizemos e eu participei dessa pesquisa. Então, o que acontece? O paciente, quando tem a perda óssea, o osso ele tem menos densidade. O osso menos denso, ele é poroso. E ele é mais quebradiço. Ele é friável. E esse osso tem 35% de circulação sanguínea. É um osso mal nutrido. É um osso que nós chamamos osso tipo 4. Então, nós determinamos, então, através dessas amostragens, desses problemas, que, primeiro, paciente que tem perda óssea não usa aparelho ortodôntico. Segundo, se o dente tem mobilidade, seja grau 1, grau 2, esse dente não deve ser extraído em qualquer situação, não deve ser extraído. Porque quando você extrai o dente, você traumatiza o osso e você aumenta a velocidade de perda óssea. Então, sem extração, sem aparelhos. E nós fazemos um trabalho de fixação nesses dentes para que eles parem de movimentar. Porque imagine os meus 2 dedos e a raiz do dente aqui. Se o dente está fazendo esse movimento, o que vai acontecer? Ele está fazendo uma extração lenta. Então, eu recebo casos aqui na Contatore de muitos pacientes com severidade de 80%, 90% de perda óssea e alguém colocou o aparelho e deixou esses aparelhos aí 3, 4 anos, que o paciente não sabe, mas se eu tirar aquele aparelho, ele vai ver que todos os dentes estarão moles, porque o aparelho ortodôntico funcionou como um splint, como um fixador. Definitivamente, fica-se então resolvido que pacientes que têm perda de massa óssea não podem usar aparelho ortodôntico. Segundo, o suporte ósseo, ele pode ser um osso não tipo 4, que é pouco denso, poroso, mas ele pode ser um osso tipo 1, que é compacto, e esse osso tem 100% de irrigação de sangue. Neste osso, quando o paciente, nós trouxemos o paciente de um osso tipo 4, com pouca circulação sanguínea, e trazemos ele para um osso tipo 1, compacto, com 100% de circulação sanguínea, aí nós abrimos a possibilidade de colocar um aparelho ortodôntico. Então, meu amigo ortodontista, não faça sua deliberação sozinho, porque é efetivamente importante o periodontista trabalhar em conexão, em ligação com você, ortodontista, para observar se está no momento de colocar o aparelho ou não. Se tiver osso tipo 4 poroso, não se coloca aparelho. Isso é um erro grave e muito comum que nós assistimos aqui. Então, mais pessoas estão entrando. Tem uma pergunta no YouTube. Se você quer responder, Cristiano, A Dona Elvira, o Cristiano Lopes
eles perguntam o seguinte: quem tem perda óssea pode colocar implante? Não pode colocar implante. Por quê? O osso que tem perda óssea, ele é pouco denso, é poroso. Ele é um osso tipo 4. E tem 35% de circulação sanguínea. É um osso mal nutrido. Se você colocar um implante nesse osso, com 35% de sangue, ele não vai conseguir nutrir a superfície do implante. E sem nutrição da superfície do implante, não vai haver formação óssea. Os osteoblastos que formam o osso ao redor do implante são como células matrizes que se unem e começam a formar o que eu chamo nos primeiros 4 meses uma matriz gel-óssea. E depois, nos segundos 4 meses, uma matriz de osso já duro, compacto. Então, o que nós precisamos fazer? Analisar a qualidade do osso do paciente. Muitas vezes pegamos uma criança de 15, 16 anos, 17 anos, e ela comenta que está usando o aparelho há 4 anos. Eu posso dar um conselho a vocês? O tratamento ortodôntico, ele não pode mais durar mais do que 2 anos e meio. Quando você vê um histórico que está com 4 anos, 5 anos de tratamento, quem colocou o aparelho, ele está meio no ar, está perdido. Porque não é dessa forma que se faz a ortodontia. A ortodontia, ela se realiza com aparelhos ortodônticos fixos e na fase de 2 anos e meio. Houve o término, tira o aparelho e ele vai ter aí uma oclusão indefinida, porque como mudou um dente para cá, outro para lá, vai ter dentes que ele vai bater mais do que outros. Então nós temos que fazer um ajuste neurooclusal, deixar todos os dentes de cima batendo com os dentes de baixo. Essa é a verdade, porque aí vai haver uma distribuição de força e não vai ter resultante que cai fora do dente. Porque se um dente ele recebe uma força e a resultante cai fora dele, ele começa a se inclinar, porque a resultante está caindo fora dele. E oclusão é uma das coisas mais difíceis em odontologia. Por quê? Porque muitas vezes o paciente faz um aparelho ortodôntico e ele resolve o problema estético, mas o problema funcional de oclusão ficou crítico. Ele não conseguiu se resolver. É importante, quando se coloca aparelho ortodôntico fixo, que você resolva estética, deixa o alinhamento certo, e oclusão, deixa a oclusão correta, uma oclusão em que você divide forças iguais para todos os dentes. E essas forças sempre caem no longo eixo do dente. Quando o dente não está numa posição certa, está inclinado e a força cai ao lado, na parte lateral do dente, o que vai acontecer? Vai haver uma movimentação ortodôntica incorreta. E o paciente colocou o aparelho ortodôntico fixo para fazer uma movimentação ortodôntica correta, não incorreta. Nós, alguns anos atrás, estivemos no laboratório Le Petit, na França, e nesse laboratório eu trabalhei com um projeto de uma membrana óssea de regeneração. Então trabalhamos com uma membrana que ela é paralela ao osso quando nós colocamos, e essa parte interna da membrana, que vai em contato com o osso, tem uma sequência de genes que vão gerar a formação de proteínas corretas para que se haja a formação óssea na região.
nós ficamos no laboratório Le Petit 15 dias exatamente, e no 14º dia nós conseguimos fazer essa membrana genética. Então, certamente essa membrana genética, ela estará vindo agora com preços mais acessíveis, porque quando fizemos a membrana genética, o custo operacional foi tão grande que para você fazer um sequenciamento de DNA já é alto, membrana genética é alto, quer dizer, fica muito oneroso. Então nós achamos que o mundo agora, em todas as coisas que se descobriram cientificamente, por exemplo, um comentário, antigamente poucos tinham televisão, poucos iam canais de televisão, e a televisão para muitos era cara. Hoje todo mundo tem televisão, porque qualquer lugar que você entra, você faz um pagamento em 12, 15 vezes de 50, 60 reais, você compra uma televisão. Não é mais o problema. Então, eu acho que a citogenética deve exatamente cuidar disso. Está entrando também a Regina agora. Boa noite, Regina. A Regina comenta que está com uma perda óssea severa há 4 anos, sem tratamento, por conta de um câncer, que está curada. Muito bem. Então, aí existe já um outro processo. Normalmente, o paciente que tem um câncer, o que foi usado no paciente? O interferon, que é o RNA de interferência. Nós sempre usávamos um interferon universal, era um interferon para todos os tipos de câncer. Agora, nós sequenciamos a região intrônica do DNA e observamos e localizamos ali 12 tipos de RNA de interferência que a região intrônica do DNA fabrica. Então agora mudou. Por quê? Porque um paciente vem com câncer, faz a punção para fazer o anátomo patológico, fez a punção, olhou, viu qual o tipo de câncer, o que vai usar? Não aquele interferon universal, vai usar ou o número 1, 2, 3, 4, tem um leque de opções que você vai usar o interferon, o RNA de interferência certo para aquela posição. E o paciente também faz a radioterapia. Ora, se a perda óssea, a célula está estática, não repõe novas células, você só perde. E o interferon, ele mata não as células só cancerosas do corpo, mas as células boas. Então, o que acontece? Vai haver aí uma progressão, evolução maior nesse caso de perda óssea. Vai haver necessidade. Então, o que nós trabalhamos? Limpamos cuidadosamente essa área, usamos o laser de 1800 mW, porque o laser, ele ativa a célula da medula óssea que está inerte. E se ele ativa a célula da medula óssea que está inerte, essa célula começa a repor novas células. E se eu reponho novas células, eu consigo fazer uma regeneração óssea. Além disso, a paciente precisa tomar um complexo vitamínico. E nesse complexo, ele tem 3 coisas importantes. Nós mandamos fazer numa farmácia de manipulação. O paciente, essas 90 cápsulas, ele vai gastar R$140. Então, essa farmácia de confiança faz o seguinte: no medicamento, citrato de magnésio. O citrato de magnésio aumenta o volume de sangue no suporte ósseo. Segundo, a vitamina D3, colecalciferol, é uma vitamina D3
que funciona como pano de fundo para o organismo, o osso, absorver mais cálcio. E terceiro, ativa a imunidade do paciente, a vitamina K. K2 e a vitamina K7. Então, a você que esteve com essa doença, com câncer, está curada, pelo menos você deve fazer as cápsulas. Uma cápsula por dia, ou de manhã, ou pós-almoço. E você vai recuperar a sua qualidade em contagem de vitamina D3. Eu quero dizer ainda que você tomando a vitamina e pegando sol das 8h30 até as 9h30, não sol com infra, a partir das 10h30, 11 horas, o sol de manhã, você consegue fixar mais ainda a vitamina D3, o magnésio e a vitamina K. Muito bem, nós ao longo desses anos estamos nos dedicando à perda óssea e nós temos um setor, que é uma colega nossa, e ela faz com muita maestreza tratamentos ortodônticos. Então, nós temos uma sintonia própria. Quando o paciente chega e passa por ela, que quer colocar um aparelho ortodôntico, ela já chega para mim e fala, olha, a nível de diagnóstico, tem muita perda óssea, não dá para colocar aparelho. Bom, então eu vou passar para o senhor vai tratar desse suporte ósseo, vou ser um bom semeador, vou transformar um osso tipo 4 poroso em um osso tipo 1 compacto. Muito bem, fizemos esse trabalho, aí eu vou decidir se eu resolvo o problema estético do paciente ou com um aparelho ortodôntico fixo, ou se eu acho criteriosamente não usar esse aparelho e fazer com que nós façamos ali lentes. Com acomodação de lentes nos dentes, nós conseguimos um efeito estético de alinhamento sem aparelho ortodôntico. Essa possibilidade também existe. Quer dizer, se o paciente tem um dente lá para fora, o outro aqui, e eu tenho que jogar esse dente lá em posição, só essa força lateral eu vou perder muito osso, porque ele já tem um osso fraco, vai perder mais osso, vai aumentar a velocidade de perda óssea. Então nós fazemos as lentes. E eu tenho um caso aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha que caso interessante. Veja o resultado estético. Esse caso nós não resolvemos com aparelho ortodôntico. Esse caso nós resolvemos com lentes. Essas lentes, elas podem ser em zircônia ou lentes em cerâmica. Se for lente cerâmica, vai ter que desgastar o dente para colocar cerâmica. Então eu acho muito agressivo esse trabalho. Eu prefiro fazer a zircônia, como colocando as lentes na parte externa do dente, sem desgastá-lo. Então, se você consegue, sem desgastar o dente, colocar uma lente e ficar esteticamente ótima, sem um aparelho ortodôntico, porque houve um histórico de perda óssea, e com esse histórico de perda óssea, é interessante nós não pensarmos em aparelho, analisarmos outras opções e outras variações. Quero cumprimentar a minha amiga Elvira Gama, lá do Rio de Janeiro, o Cristiano Lopes. O senhor já respondeu? Já respondi. O Cristiano foi aquele problema dos implantes, né? Então veja, é importante hoje, nós temos 3 laboratórios que eu considero assim laboratórios de ponta no mundo. Nós temos a Pfizer,
a BioNTech e a Moderna. Nós estamos mandando trabalhos científicos para esses laboratórios e estamos recebendo convite em aprofundar mais o trabalho científico. E nesse trabalho científico, nós tiramos um pouco de sangue do paciente, pegamos as células somáticas adultas desse sangue, faço uma reprogramação gênica nessa célula somática adulta e transformo essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. E aí eu pego essa célula tronco de pluripotência induzida e coloco como enxerto celular na parte óssea. E eu tenho muitos casos feitos dessa forma, e feito a aplicação celular, eu tenho nos primeiros 4 meses a formação do gel ósseo, e no segundo 4 meses a formação óssea de um osso tipo 1, compacto. Não estou formando o osso tipo 4, rarefeito, pouco denso, não. Eu estou formando um osso denso, com 100% de circulação sanguínea, e aí então eu vou poder colocar meu implante tranquilo, porque ele vai ser nutrido. Eu vou poder, se for realmente abrir a exceção e colocar um aparelho. Só que colocação do aparelho, ele tem uma característica importante. Nós temos fios ortodônticos de 0,1, 0,2, 0,4, fios finos, e nós temos fios muito grossos. Tem profissional que, ao invés de ele partir do fio fino e movimentando devagar, ele põe um fio grosso, e aquilo ele quer que em 2 dias venha em posição. Perda óssea mesmo. Aí, perda óssea por traumatismo do aparelho, na qual o fio não poderia ser grosso como é, teria que ser um fio fino. Por isso que a nossa ortodontista, quando ela começa, sob minha orientação, fazer a orto, ela usa um fio fino, que já dá uma nivelação. Depois vai para um fio um pouquinho mais grossinho. Então nós vamos ação e reação, entendendo a reação do paciente biologicamente e entendendo a ação que eu quero induzir nesse osso de uma forma ampla e correta. Nós temos aqui o Álvaro, né? Álvaro. Essa formação é válida em casos em que os dentes naturais ainda estão presentes? Exatamente. É válida porque é por conta disso que você não vai perder esses dentes. Porque se você chega em alguém menos avisado, esses dentes estão com perda óssea, arranca tudo. Pelo amor de Deus, não é assim. Não é dessa forma. Então você chega com todos os seus dentes com perda óssea, nós fazemos a regeneração óssea, e esse dente com essa perda óssea, que tinha uma sobrevida de 1 ano a 1 ano e meio, ele terá uma sobrevida de 25, 30 anos. Quer dizer, o objetivo do tratamento da perda óssea é fazer com que você não perca dentes. E não falhe em extração. Por quê? Vai extrair, vai fazer o quê? Vai agredir o osso. Agredir o osso, ele aumenta a velocidade de perda óssea. Então, por essa razão, não deve extrair. Mas eu estou dizendo que a razão que você não deve extrair é exatamente de manter os seus dentes naturais na boca. Meus amigos, a conversa está muito boa. Eu agradeço aí. Alvorada Perfumes também entrou, olha aqui. Andréia. A Alvorada Perfumes está colocando, entendi. É exatamente isso. Porque a nossa live, ela tem essa atitude de aumentar a compreensão em cima de um problema que todo mundo está indicando extração, quando não é para entrar e extrair o dente de uma maneira incorreta. Entra em contato conosco pelo link do WhatsApp na bio do Instagram.
entre em contato que eu tenho o maior prazer em responder todas as questões. E nós vamos fazer mais uma live antes do final do ano, onde nós faremos a nossa última live. Começaremos então no mês de janeiro, depois das lives, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e que tenham um bom final de semana. Começamos a semana pelo final da semana. Um forte abraço.